Está perguntando aqui a origem, quando o Nabucodonosor sai de cena, possivelmente ele bateu as botinas, né? Para o outro assumir, tá certo? Então, possivelmente ele deve ter morrido, embora a Bíblia não relata essa morte dele. Relata que ele foi para o meio do capim comer capim com os jumentos. Sim, de repente ele sai de cena e o filho dele assume o trono, né? Então, eu posso pesquisar se há em alguma outra fonte extra bíblica que fale sobre o que aconteceu com ele, ok? Tá bom? Eu não tenho essa resposta biblicamente falando para essa pergunta, porque a Bíblia ela não diz claramente o que aconteceu com ele. Possivelmente ele morre, né? Para o outro poder assumir. Embora eu não possa afirmar que está na Bíblia, né? É igual hoje um me perguntou se Jacó segurou o anjo. Isso não existe não, só na sua cabeça por causa de música, tá? Não existe. Então a palavra lá, você pode abrir na sua Bíblia agora, segurou anjo nenhum. Vamos lá ver. Então, isso aí Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Quem já ouviu essa música aí? Então, isso aí, isso é um nível de falta de conhecimento, assim. E o duro é que é uma suposta pastora, né? Sim. E pegou sua bênção e deixou subir. A palavra hebraica, primeiro na minha Bíblia está escrito homem, não anjo. E segundo, no hebraico, é ish, homem mesmo, não é anjo. Então essa é uma dúvida agora. Se Jacó segurou um homem, que homem que é esse que ele segurou? Sim, que é chamado de Deus, presta atenção. Isso aí é uma coisa que é uma novidade para você. Hoje abre lá então Gênesis 32, 24, leia aí para mim. Aliás, deixa eu ler, né, porque não dá para gravar. Então, será que Jacó segurou um anjo mesmo? Não é essa música que todo mundo canta aí? Sim. Gênesis 32, 24. Ficando ele só, e lutava com ele um homem. Na sua está anjo, então a minha Bíblia está diferente da sua. Varão. A palavra homem, ish, não é anjo não, porque está varão não, tá? Eu tenho original hebraico, eu dou aula, né? Estou estudando hebraico, isso aqui é homem. Quem tem a revista atualizada aí, Bíblia? Está escrito o que na sua? Homem. E varão também é homem, né? Anjo não. Anjo em hebraico é malak, mensageiro. Entendeu ou não? Um anjo é um mensageiro, não um homem. Então por que fala anjo? Tradição católica. Para os judeus também é um anjo, porque eles não creem no Messias. Aí você fala, mas Jesus nem tinha nascido aqui, ó. Aí fala assim, você lutou com Deus e com os homens, não com o homem, com os homens, e prevaleceu. Na realidade é muito interessante que ele passa a família dele pelo val de Jaboque, e ele fica sozinho do lado de cá, e luta com ele um homem até o romper do dia. Vendo que não podia com ele, toca a articulação da coxa, né? E ele fala, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Aí todo mundo pensa que esse que abençoou é um anjo. Fala? Né? Lê lá, pode ler. Tem que ver também essa palavra de Oséias 12:4, a tradução, né? Porque aqui, ó, te garanto que é homem, tá? Depende do homem, né? Nós vamos ver. Pode? 12:4. Lutou com o anjo, prevaleceu, chorou e lhe pediu conhecer em Betel. Achou a Deus e ali falou. Mas a palavra aqui não é mensageiro. Tem que ver se esse anjo aí é verdadeiramente o quê? Anjo. Porque a Bíblia não pode se contradizer, assim ou não. Agora, que homem que é esse que ele lutou, que fala, lutaste com Deus e com os homens? Vamos ver se ele lutou com o homem ou com os homens. Porque se falasse assim, você lutou com Deus e com o homem, podia esse homem ser um anjo, sim ou não? Podia ou não? Agora, com os homens, é com a legião de anjos que ele lutou ou com um só? Vamos ver. Entendeu o que eu falei, não? Entendeu o que eu falei ou não? Vamos lá então. Verso 25. Vou ler. Você sabe por que Oséias está possivelmente anjo?
Porque não creem que você pode lutar com Deus e ficar vivo, né? Continue, vai lá. Lê ao 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou-se a junta da coxa na luta com o homem. Está aí de novo ou não? Está de novo ou não? Com o homem. Ó. Disse Deus, deixe-me ir. Disse este, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoardes. Outra coisa, o que diz que são anjos na Bíblia? Ó, Jacó está pedindo para ser abençoado pelo suposto homem. Sim? Sim ou não? Ou não vou te largar enquanto você não me abençoar. Aí ele fala assim, perguntou-lhe, pois, como te chamas? Primeira pergunta, anjo tem autoridade para mudar o nome de uma pessoa? O anjo? Quando é que o nome de uma pessoa é mudado? Ainda mais um nome desse em outro nome. Ele vai mudar o nome de Jacó para Israel, sim? Então por que ele vai mudar o nome de Jacó para Israel? Entende? Jacó significa aquele que segura o calcanhar. Ou a palavra Yaakov vem de calcanhar. Ou seja, uma pessoa que suplanta, que pegou, que segurou, né? Você está vendo aqui que ele segura o homem, sim ou não? Isso já é comum dele, ele não segurou lá o irmão dele para não nascer, sim ou não? Está lembrado do episódio ou não? Que Esaú vai nascer, ele segura, puxa para dentro, sim ou não? Para nascer primeiro, aqui agora ele está segurando o calcanhar de novo, né? De quem? Do suposto homem. Agora vamos ver o que diz a Bíblia. É aquele que segura no calcanhar ou suplanta. Vamos lá. Perguntou-lhe ele, como te chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com quem? Ué, é anjo, Deus ou homem então? A pergunta que eu faço. Se ele lutou com um homem, e agora diz que ele lutou com Deus, ou está falando anjo aqui? A palavra aqui é Adonai. Então, como é que Jacó lutou com Deus e prevaleceu, se ninguém prevalece numa luta contra Deus? Você está vendo como é que a Bíblia tem que ser lida? Então, a primeira questão, quem é esse aqui que diz que ele lutou com Deus? Ou seja, você lutou com Deus. Esse homem será só um homem que ele pede para ser abençoado? Ou esse homem é um homem Deus? Ou é Deus? O que é esse homem então? Na sua Bíblia diz que ele lutou com quem? E a tradução hebraica é Adonai. Vamos ver um outro episódio para a gente poder pensar quem é esse homem. Sim? Abre comigo Gênesis 18. Vamos lá, vamos ver algo interessante. Porque a Bíblia ela tem que ser desvendada pela própria o quê? 18. Eu gosto dessas polêmicas, tá? Eu gosto disso. De ver. Gênesis 18. Verso 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Apareceu quem para ele? Levantou-se os olhos e viu 3 homens. 3 o quê? Homens. Em pé. Viu 3 homens de pé diante dele. Nós sabemos que esses homens aqui vão comer com ele. Todos 3. Abre aí, ó. Verso 7. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu-lhe ao criado, que se apressou a prepará-lo. Também tomou coalhada e leite e o novilho que mandaram preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Está escrito aí? Presta atenção. Brota 3 varões, ou homens, num carvalho. Abraão fala assim, não passe pelo seu servo. Ou seja, ele queria também ser o quê? Abençoado por aqueles 3, sem primeiro passar pela minha casa. Aí assim, aceita meu convite para comer comigo. Isso é hospitalidade, e os 3 vão comer com ele. Outra pergunta, anjo come ou não come? Isso aqui é homem, é anjo? O que é isso que apareceu debaixo do carvalho? Fala para mim. Você vai falar, pastor, possivelmente isso aí é 3 anjos, que eles estão chamando de quê? Homem, sim? Agora vamos ver algo interessante. Eles estão indo para Sodoma e Gomorra. Para onde que eles estão indo? Então vamos ver. Verso 22. Abraão vai ficar
eles estão caminhando e um desses homens fala com ele que vai destruir Sodoma, sim? Ó, eu vou lá, não vou ocultar Abraão, o que eu vou fazer? Eu vou destruir Sodoma. 22. Então partiram daqui aqueles homens, aqueles o quê? E foram para Sodoma. Olha agora o verso 19:1. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma. 2 desses eram o quê? Está aqui escrito, o que era 2? Cadê o terceiro? Sumiu, desintegrou? Vou repetir. 3 homens aparecem debaixo do carvalho para Abraão, tá? Ele conversa com esses homens, come com eles. Depois 2 vão para Sodoma e Abraão fica na presença de quem? Vamos ver. Misericórdia nesse óculos. Vai lá, 23, 22. Então partiram dali aqueles homens, foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu na presença de quem? Senhor. Adonai, aí ó. Senhor, sim ou não? Quem é um homem daquele então? E quem é esse? Vamos ver se é, ué. Tem que me provar se é ou não, ué. Vamos ver, ó. Então aqui, vou repetir, 3 homens aparecem debaixo de um carvalho para Abraão, come com ele e fala que a mulher dele, ele vai voltar um determinado tempo, que a mulher dele vai ter um filho, e vira para ele e fala o seguinte: eu não posso ocultar a Abraão o que eu vou fazer. Um dos anjos supostos, né, que ele ia destruir o que? Sodoma e Gomorra. Abraão agora intercede na presença desse homem chamado o que? Fala, Deus. Sim ou não? E o que Abraão pede para esse homem? Fala, misericórdia para não destruir o que? Vamos ver aqui, olha o verso 25. Longe de ti o fazeres tal coisas, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça. Fala para o irmão, o juiz de toda a terra. Quem é esse aqui então? Ó, 2 anjos vão para Sodoma. Ele fica na presença de um homem. Os 3 eram chamados o quê? Homem, sim? Mas 2, a Bíblia diz que eram o quê? Anjos. E um suposto anjo, ele chama de Adonai e pede para não destruir Sodoma, e chama ele de quê? Fala, juiz de toda a... Então, se no Novo Testamento falar que Jesus é o juiz de toda a terra, você concorda comigo que esse aqui é Jesus? Será que Jesus, antes de nascer de Maria, andava na terra? Abre comigo Atos 10, verso 42, vamos lá. É bom se tivesse outro microfone, né? Mas não tem. Atos 10, 42. Todo mundo achou aí ou não? Ou eu estou muito rápido? Se alguém estiver procurando Atos lá perto de Gênesis, você ora na cabeça dele. Atos 10, 42. O que está escrito aí, ó? O que Jesus mandou Pedro, Tiago, João pregarem? Vamos ver. Ele que foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então como que lá Jacó lutou com Deus e aquele é Deus, se ele foi constituído por Deus? Que loucura que é essa, hein? Então vamos ver. Lá Jacó lutou com um homem e diz que ele lutou com quem? Com Deus. Então esse homem, Deus? Vamos ver algo interessante quando Moisés escreve ao povo de Israel sobre ele encontrar com Deus. Ele vai relatar, a Bíblia vai falar como é que era o encontro dele com Deus. Abre comigo o livro de Êxodo 33, 11. Então eu não posso pegar uma afirmativa, igual falar assim, tudo posso naquele que me fortalece, sem ter uma base bíblica. Então eu tenho no livro de Oséias que Jacó lutou com um anjo, mas eu tenho em toda a Bíblia homens aparecendo como Deus. Sim ou não? Sim ou não? Ó, eu tenho homens aparecendo como o quê? Deus. Se Deus é um só, que história que é essa? Êxodo 33, 11. Falava Moisés panim a panim, face a face, com quem? Adonai. Falava Moisés face a face com Adonai.
Então alguém pode, se Deus tem uma face, que ele conversava, e Deus é espírito, quem é essa face? Presta atenção, o próprio Jesus falou que Deus é espírito, e quer que seus adoradores o adorem em quê? Agora ele conversava com Deus. Então vão lá comigo em Êxodo 33, 20, vamos ver. Tá muito rápido e tá dando para entender ou não? Pastor, estou em viagem. Fica não. Tá dando para entender ou não? Sim ou não? Sim. Pastor, deixa eu tirar uma dúvida ali. Fala que Moisés falou com Deus, face a face. Em outro lugar fala que ninguém viu. É o que eu vou mostrar agora. Leia aí no mesmo capítulo, Êxodo 33, 20. Leia aí. E acrescentou Deus: ninguém poderá ver a minha face, homem nenhum, e viver. Não é isso que a irmã está falando? Aí, ó. Aí eu te falo, será que a Bíblia está errada? Ó, Jacó lutou com Deus e não bateu as botinas. Abraão clamou a Deus misericórdia e não bateu as botinas. Agora, a Bíblia diz que ninguém pode ver a face de Deus e viver. Então o primeiro erro que está na sua mente: quem é Jesus aqui, nesse momento? Você sabe, não? Ele falou: quem vê a mim, vê o meu. Abre comigo Colossenses, capítulo 1, verso 15. O apóstolo Paulo vai te responder, não sou eu. Se não falar o pastor está me respondendo, eu não respondo nada, eu vou na Bíblia, amém? 1,15. Isso é bom que você já leu a Bíblia umas 5 vezes, eu fico até tranquilo. Toma posse, irmão, fala eu recebo, amém? Eu recebo. Colossenses 1,15. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é quem? Você quer ver Deus, quem que você vai ver? E se aparecer a glória de Deus aqui, morre todo mundo. Você pode ver o Filho, o Pai se mostrar, manifestar a glória dele nesse lugar. Cantar aquela musiquinha do Fernandinho é perigoso, tá? Sabe qual que é? Derrama a sua Shekinah aqui, ó. Você sabe o que é a Shekinah de Deus? Não, né? É quando Moisés entrava lá no Santíssimo. Moisés não, o sumo sacerdote, com incensário na mão, e fazia fumaça em frente à arca, porque a glória dele ia manifestar ali. Nem direto ele podia ficar na presença sem o quê? A fumaça. Porque senão ele, ó, uma vez por ano, a glória de Deus manifestava no tabernáculo. Na presença do sumo sacerdote. E ele tinha que fazer fumaça para não morrer, tá? Só para você ter. Agora, pastor, o que é isso? Não estou entendendo, não, tá? Não. É porque você lê Bíblia muito rápido. Abre aí comigo o Evangelho de Marcos. Vamos ver uma coisa. E tem uma pergunta que eu não vou te responder, tá? Eu vou deixar você ler Bíblia primeiro. Lá no final de Apocalipse, eu te respondo. Porque senão eu dou tudo mastigado, aí você nem Bíblia lê, né? Sim ou não? Marcos. Você precisa ler Bíblia devagar e ter entendimento das Escrituras, sim? Para o judeu, Jacó lutou com o anjo, porque o judeu não crê em quem? Em quem que ele não crê? No Messias, homem, sim? Então ele lutou com quem? Anjo. Agora para nós, que cremos no Messias, quem é esse que virá, veio e vai voltar, como o quê? Fala, subiu no corpo dele em carne, sim ou não? Subiu ou não? E vai voltar. Esse é quem? Fala, Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Olha que cordinha, só Jesus, viu? Pastor, você quer dizer aquele que lutou contra a vice-versa? Anjo, homem, Jesus. Jesus. Estou mostrando que é Jesus. Não é, ele é chamado de homem, igual em Abraão foi chamado 3 homens, sim ou não? Foi ou não? Não, eu estou te mostrando que não é um anjo, só isso. Eu estou mostrando que aquilo não é o quê? Um anjo. Que ele é Deus lutando com ele, que é Jesus, sim ou não? Mas aí fica muito confuso pra gente. Por quê? Jesus lá no início. Vem Jesus depois, como carne.
que tem? Ele estava tomando. Eu vou te mostrar, Paulo vai te responder. Mas Paulo vai te responder. O que eu falei? Marcos capítulo. É porque na cabeça sua e na maioria das pessoas, Jesus Cristo só existe de Maria, mas ele mesmo falou que antes de Abraão existir, ele sempre teve com o Pai, ele fez o universo junto com o Pai, tá? Nós vamos ver isso aqui agora. Marcos capítulo 16, verso 19. Vamos ver. Isso está nos evangelhos, está na Bíblia inteira. A tradição, ela tem um problema na mente das pessoas. É igual falar que lá Jacó lutou com anjos, sim ou não? Isso está impregnado, igual 3 reis magos, tá? O quê? Não são 3 reis magos, não foram na manjedoura, foram na casa do menino. É só você ler Mateus capítulo 2. Então por que você acha que foi 3 reis magos que levaram os presentes na manjedoura para o menino? Colocou na sua cabeça, e isso está dentro do meio evangélico. A estrela existe. Eu vou mostrar onde que ela está também, que os crentes, a maioria também não tem nem noção da tal estrela. Sim? Vai lá. Marcos capítulo 16, 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Está escrito aí ou não? Sim ou não? Abre aí comigo Hebreus capítulo 1. Agora, uma pergunta eu não vou te responder, não, para você aprender a ler Bíblia devagar, tá? Eu sei, mas não vou te responder. E não me pergunte, porque eu não vou responder hoje não, tá? Se eu faço com um aluno meu de seminário, para eles aprenderem o quê? Ler Bíblia. Vamos lá. Hebreus capítulo 1, verso 3, falando de Jesus, tá? Quem é Jesus? Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. De quem fala? Do Pai. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Quem é que fez a purificação dos pecados? Assentou-se à direita da majestade. Está escrito aí ou não? Está escrito na sua Bíblia? Então vamos lá. Agora eu vou em Apocalipse e não vou te responder, tá? Porque eu não cheguei lá, não vou te responder. Pronto. Você vai ter que assistir Apocalipse inteiro. Vamos ler Apocalipse 22. Verso 3. Está falando sobre a glória. Isso aqui é a nossa vitória, é o final de tudo, amém? Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e de quem? Quantos tronos? Cadê o Espírito Santo? Tem um trono? Tem, só não vou te responder onde que ele está, por enquanto não. Você está vendo quantos tronos aqui? Está escrito 2? Ou eu que estou inventando? E o Espírito Santo, ele tem um trono? Tem. Está na Bíblia? Tá, mas não vou te responder não, porque não é a hora ainda. Querendo me matar aí, né? Nossa! Vou fazer aqui. Quem acha que eu devo responder, levanta a mão. O resto não quer não, quer pesquisar? Quem acha que quer que eu responda onde está? Eu não vou deixar, eu vou dar essa canja para vocês, tá? Eu vou dar essa canja, uma só, porque você tem que pensar. Jesus ensinava os discípulos a pensarem, já viu isso ou não? Normalmente ele responde uma pergunta com outra pergunta, você nunca viu isso não? E é exatamente o que eu fiz aqui agora, sim ou não? Eu perguntei se é um homem, se é um anjo ou se é Deus. Não foi isso que você perguntou? Para botar você para... Então vamos lá. Aonde está o trono do Espírito? Se não aparece aqui, aparece só 2 tronos. Aonde? 1 Coríntios capítulo 6, verso... Não, vamos primeiro em 1 Coríntios capítulo 3, verso 15 ou 16. Vamos ver. Você sabe, né? Ou é 15 ou 16, não sabeis vós que sois santuários de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós? Onde está o trono do Espírito? Fala, é você. É quem? É você. Quantos tronos tem lá? 3. Você ou do Espírito? Vamos de novo, 1 Coríntios 6, 19. Vamos ver se repete de novo a mesma coisa. A
Bíblia é um livro maravilhoso. E você tem que entender o projeto de Deus com você, que é família. 1 Coríntios 6,19: não sabeis vós que sois santuários do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorifica agora Deus no seu corpo. Amém? A igreja é o trono do Espírito. Aqui, ó. Ele habita aqui agora. Dentro de nós, sim. Tem 3. Não fala, não está escrito claramente o terceiro trono somos nós, mas eu estou te mostrando que ele habita no meio da igreja. A igreja é o santuário dele, o trono dele. Na parábola do filho Lázaro, quando Lázaro estava para isso, a Bíblia diz que Lázaro está sendo consolado. Essa palavra vem aqui. Espírito. Então, ó, o Consolador, então você não pode aí. Aprenderam então como é que é a Bíblia, sim ou não? Sim. O nome de Deus em hebraico está escrito nas pontes que ligam as duas moléculas de DNA. 26, né? 10,5, 6,5. O Deus assinou você com o nome dele em hebraico, tá? Yud, Rei, Vav, Rei, está ligado às suas duas moléculas de DNA. Mas vamos voltar aqui, vamos lá. Sim. Não, aquele o que é Deus ali é Jesus. Comeram. Sim. Jesus não apareceu para Pedro. Sim, comeu também, não comeu peixe? Sim ou não? Será que você vai comer lá? Não sei não, tá? Mas que Jesus comeu, depois que ele ressuscitou, comeu peixe com Pedro. Sim ou não? Então vamos aqui para fechar o raciocínio então. Então Jacó não lutou com anjo coisa nenhuma, foi com Jesus. Agora alguém luta com Deus e prevalece? Me responde. Não vou responder por enquanto não, deixa eu caminhar mais um conto. Então vamos ver se verdadeiramente Jesus estava com o povo de Israel. E por que ele estava lá com aquele povo, sendo que ele é Deus? O que ele estava fazendo ali? Então nós temos que aprender duas coisas. Primeiro, que o Espírito Santo só foi derramado depois que ele morreu. Todo mundo sabe disso ou não? Sim ou não? Se o Espírito Santo só foi derramado depois que ele morreu, quem estava agindo na terra sem o Espírito Santo? Primeira pergunta que eu te falo. Outra questão: se o Espírito Santo foi derramado só em Pentecostes, como que Deus fazia na terra? E quando é que ele foi tirado, se é verdadeiramente, se um dia ele habitou aqui? Entendeu o que eu falei, não? Está falando que o Espírito Santo só foi dado em... Quem falou isso? Jesus falou que se ele não morresse, o Espírito Santo não viria, sim? Porque ele iria e enviaria o Espírito para nós. Quem estava na terra então, se não era o Espírito Santo, se Jesus ainda ia enviar ele? Outra pergunta: se ele não estava na terra, ele nunca esteve na terra, ou algum dia ele foi tirado da terra? Já esteve e foi tirado. Você está vendo que eu estou te respondendo com outra pergunta ou não? Você está pensando aí ou está esperando a minha resposta? Você está pelo menos pensando em alguma possibilidade ou não? Se eu desse uma prova dessa possibilidade, o que você ia me falar? Pode falar. Ela entende que ele vinha e usava os profetas e ia embora. Ia embora. Ela entende assim. Então vamos ver quando primeiro que ele foi tirado da terra. A primeira coisa que você tem que ver na Bíblia é que Deus falava lá antes do dilúvio muito mais com o homem do que fala hoje. Falando o homem pecador, tá? Quando Caim foi matar o seu irmão, Deus falou com ele ou não? Que ele era um homem ímpio ou não? Falou: por que você vai matar o seu irmão? Se você sacrificar verdadeiramente com a intenção pura de coração, o seu sacrifício não será aceito. Eis que o mal está na porta do teu coração, cabe a ti dominá-lo. Isso é Deus falando com quem? Caim.
Agora, quando é então que essa presença de Deus, que falava com os homens assim, foi tirada? Se é que foi tirada ou nunca teve? Vamos ver. Lê para mim Gênesis 6:2, vamos lá. Você quer dizer que quando Jesus estava, o Espírito Santo ainda não estava? Lógico que não tinha enviado. Aliás, o Espírito Santo estava sobre, aliás, em alguns que ele queria pôr. Não. Isso. O Consolador. Vai lá, leia para mim. Gênesis 6, verso 3. Vocês estão entendendo ou estão viajando? Pastor, meia viagem, meio entendimento. É porque não respondeu a pergunta, não terminou ainda. Vou repetir. Se o Espírito Santo foi derramado somente em Pentecostes, aonde estava o Espírito Santo até então? Estava com Deus? Sim. Ele não falou que ia enviar? Agora, e aqui na terra o que tinha? Diz a irmã ali que tinha trevas, caos, não é isso? Se não tem o Espírito, tem o quê? Confusão. Vamos responder a pergunta então. Quando é que ele foi tirado? Gênesis 6:3. O meu Espírito não agirá para sempre para dentro do homem. Está escrito aí ou não? Pois o homem, ele é o quê? Carnal. Tirou. E os seus dias serão 120 anos. A presença de Deus na terra fazia o homem viver 900 anos, tá? Quando ele sai, a idade começa o quê? E a terra começou a morrer, tá? Até então só havia uma temperatura, não chovia, mesmo com o pecado predominando, você tinha um ecossistema perfeito. Ninguém nem comia carne até o dilúvio. Quando Deus entristece, porque Deus não arrepende de nada, a tradução aí está arrependeu e não é, ele ficou triste de ter feito o homem, ele tira o espírito dele, e aí ele largou o homem sozinho, ele vai enviar Jesus agora. Pastor, misericórdia, Jesus não nasceu de Maria? Como é que ele enviou Jesus antes? Você sabe quando é que Jesus foi enviado na terra? Não, sabe não, né? Você quer saber quando que ele foi enviado nesse planeta? Nem, essa aqui não é a primeira vez que ele é enviado, não, é a segunda. E lá, quando ele nasce, é a terceira. E agora quando ele voltar, fala, é a quarta. Misericórdia, eu estou achando que a primeira é quando ele nasceu. Você está achando que é? Abre comigo Gênesis capítulo 1, verso 1. Vamos ver a primeira vez que Jesus veio na terra. E o que ele veio fazer? Vamos ver. Era feito o quê? Ele está perguntando, a pergunta dele é interessante. Antes do dilúvio, como é que era feita a contagem de dias e de anos? Vou responder sua pergunta, tá? Vamos lá primeiro em Gênesis 1. E vão entender a Bíblia na sua parte mais profunda, para você entender como que a Bíblia tem que ser lida, amém? Primeiro, a Bíblia não é história de carochinha. Se você não entende, não julgue que tudo é figura de linguagem pela sua ignorância não, tá? Porque tem muito pastor, quando ele não sabe explicar alguma coisa, ele fala, isso aí é figura de linguagem. Quem já ouviu isso? É porque ele não sabe, não tem entendimento, então ele enrola. Chama enrolation. Eu não enrolo não, igual eu falei para o irmão ali, ó. Na minha opinião, Nabucodonosor morreu assim, mas eu vou pesquisar para ver se eu tenho certeza, amém? Eu não afirmo nada se não tiver na Bíblia. E eu posso errar. Agora tem os enrolation que não sabe. Se eu não souber, eu falo para você, eu não sei. E vou trazer na próxima aula, vou pesquisar e vou trazer, amém? Entenderam ou não? Então, qual vergonha que há nisso? Fala para mim. Vergonha é você mentir para os outros ou tentar enrolar os outros. Mas olha só, fica muito esquisito, porque dá a entender que o catolicismo influenciou muito na vida. Lógico. Fica esquisito? Fica não, a igreja evangélica, Lutero não era católico, que esquisitice que tem? O protestante vier do catolicismo. A igreja ela vai sendo moldada com o passar dos anos, sim ou não? E vai tirando isso. Então vamos lá. Primeiro, Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis, Evangelho de João e Apocalipse são os 3 livros mais difíceis da Bíblia, tá? Então, muitas vezes eu vou ter que usar o que está escrito original. Porque a tradução do português, você não pode falar isso aí para fora, senão a pessoa acha que você não pode confiar na Bíblia. Não é nisso não.
se você quiser estudar a Bíblia mais profundamente, a Bíblia tem toda a necessidade para você ser salvo e edificado, amém? O que eu estou fazendo aqui é levantando questões que muitas pessoas não sabem responder, sim ou não? Então, eu falei para você que Jesus, quando ele voltar, é a 4ª vez, sim? Então eu tenho que comprovar para você na Bíblia que é a 4ª vez. Senão eu sou um quê? Um louco, né não? Então vamos ver quando ele veio a primeira vez. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. E a terra estava como? E havia face sobre a face. E o Espírito. Oi? E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele estava aqui então? Sim ou não? Estava. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Que coisa! Primeira coisa, essa luz aí não é o sol. O sol foi feito no 4º dia. Em que dia? Vamos ver se é mesmo. No 4º dia. Gênesis 1,14. E disse Deus. Vamos ver o que ele fez no 4º dia. Primeiro dia então, diz que teve uma luz lá. Diz também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, estações, dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim fez. Fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Quem são esses aí? O sol e a... Sim, não, eu vou aprofundar mais ainda. Eu estou falando se Jesus veio 4 vezes, quando foi a primeira? Deus falou como era contado. Era o quê? Como? Antes do dilúvio. É a resposta dele. Então, ó, só começou a contagem de anos que você tem depois do 4º dia. Porque você não tinha referencial de anos até o 4º dia. Eu tenho 52 anos. O que significa isso? Que a Terra deu 52 voltas em torno do Sol. Todo mundo concorda com isso? Não é possível, né? Isso é física, matemática, não é possível, né? Vou tirar o Sol. Quantos anos eu teria sem o Sol? Um ano, sei lá, um dia pode ser quanto tempo? Fala, 1000 anos, sim ou não? Esse primeiro dia que Deus fez tudo, pode ser bilhões de anos, não tem referencial. O dia literal só começa em Gênesis a partir de qual dia? 4º. Até o 4º dia, eu não tenho como contar a quantidade de tempo, sim ou não? Embora fala um dia. Agora, o que acontece? Que luz que é essa então? Que ele enviou e separou a luz das trevas. A palavra disse, falou, chama palavra, menra, o verbo, disse, haja luz. Isso é o que? Fala, o verbo. Quem é o verbo? Você vai ver. Agora, será que essa luz realmente não é a luz do sol e as trevas não é a noite? Isaías 45, 6. Como vocês não perguntam, eu pergunto para mim mesmo e vou respondendo. Vai lá. Vamos ver se é. Vamos ver, deixar a Bíblia responder. Vamos lá em Isaías. Porque eu afirmar uma coisa sem te mostrar na Bíblia, está errado, sim? Eu acho que essa luz aqui é Jesus e que essas trevas aqui é o mal. Então tem que estar escrito na Bíblia para mim te afirmar, sim? Isaías 45, 6. Lógico, Jesus não é uma criatura não, ele é Deus, sim ou não? Né? Então vamos ver. Isaías 45, 6 ou 7, espera aí. Eu formo as trevas e crio a luz. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, fiz todas estas coisas. Está escrito aí na sua Bíblia ou só na minha? Quem é a luz aí? E as trevas? Fala, o mal.
O que estava aqui na terra quando Deus enviou a luz? Fala, os demônios. Eles não foram enviados na terra? Sim ou não? Agora Deus vê que está tudo morto, porque onde o demônio cai, ele gera o quê? Morte. E ele olha e fala assim: haja a minha presença nas trevas. Você sabe quem é a imagem dele e a presença dele? Você sabe? Vamos lá em João capítulo 1, verso 1, que está relativo a Gênesis capítulo 1, verso 1. A tradução que eu te falo no original hebraico, só para você ver, só vou botar um parênteses para você ver o original hebraico do português. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et ha-shamai ha-aretz. O que tem nesse primeiro versículo? No princípio criou Elohim. Elohim é Deus no plural. É Deus como? Será que é mesmo? Só para te provar que Elohim é Deus no plural, abre aí Gênesis 1, 26. Vamos lá. De Lúcifer. O pessoal já leu aí que ele caiu do céu, que ele vendia algumas coisas lá, que ele fazia comércio. Não vou te contar o comércio que é também não, você lê Bíblia. Diz que ele negociava lá e pela multidão do seu comércio ele saiu fora. Não foi isso que está escrito ou não? É lá. A multidão, o comércio do capeta no céu é influência. Você vai comigo contra Deus que eu te dou um cargo, tá? Vai lá. Por isso que existe principado, potestade e dominador. Ele distribuiu o cargo, vamos lá. Gênesis 1, 26. Façamos ou faço? Eu faço o homem ou façamos o homem? A nossa ou a minha? Imagem conforme a nossa. Só aí é um detalhe que eu estou te mostrando que não dá para você entender se não for no original, ok? Porque Deus, ele é um só e ao mesmo tempo ele é quantos? É um e é quantos? O Espírito Santo é Deus? Jesus é Deus e o Pai é quem? Então, você está vendo aí os três em ação, sim ou não? Está vendo ou não? Ó, o Espírito Santo paira sobre a face das águas, o Pai disse, envia quem? O Filho. E aonde Jesus cai, fala, gera vida. Gera o quê? Então tem duas questões. Por que ele não exterminou o mal? E se esse que veio essa luz verdadeiramente é Jesus. Vamos em João comigo 1. Oi? Como? Ó, 3 nomes é colocado na tradução de Deus na sua Bíblia. Um é Elohim. Tudo que termina em im é plural no hebraico. O outro é Iavé, que não tem pronúncia, que eles chamam de Javé ou Jeová, que não é. Mas vou deixar você chamar porque o hebraico não tem vogal. E o outro é Adonai, Senhor. Quando falar do tetagrama é o Pai, tá? Quando falar de Adonai é o Filho. E quando falar de Ruach HaKodesh, o sopro santo é o Espírito Santo. Porque o nome do Espírito Santo não fala assim, Espírito Santo. Fala o sopro santo de Deus. Abre comigo João capítulo 20, verso 21. Vamos ver a Bíblia falando sobre isso. Às vezes é muita informação para sua cabeça. Vocês estão perguntando, eu estou respondendo. Depois você vai ter que assistir o vídeo pelo menos umas 8 vezes, né? João 20, 21. Deixa eu só terminar o 20, 21. E tendo dito isso, assoprou sobre eles. O que ele fez? O que ele fez? E disse o quê? Está escrito na sua Bíblia: recebam o Espírito. Está escrito aí ou não? Tá ou não? Ou 22. Assoprou sobre eles, receberam o Espírito Santo. Então, 22. Ele entra num lugar fechado, passa a parede sem abrir a porta e vira para eles e fala assim: Shalom Aleichem, paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isso é o 21. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebam o... Amém?
Porque o nome Espírito Santo é Ruach HaKodesh, sopro santo. Amém? Esse é o nome dele em hebraico. O nome de Jesus, antes dele nascer, é Adonai. E o pai é o tetagrama, o Yahvé. Estou falando no Antigo Testamento. Amém? Quando se refere a Adonai, está se referindo ao Filho. Pode falar. O nome. Em vez de, para não falar o nome, profanar o nome de Deus, eles falam Hashem, o nome santo. O nome santo de quem? De Deus. Medo de pecar, usar o nome de Deus em vão, eles falam bendito o nome. Lógico, tem temor de Deus, né? Coisa que os evangélicos contam piada com o nome de Jesus aí, ó. E você está batendo palma lá, ó. Ah, Jesus era não sei o que, não tinha não sei o que, e você está lá, ó. Não, esse nome não é para ser usado em piada, não é. Por qualquer vaca sagrada que entre aí, não estou nem aí para quem quer que seja. Você não pode usar o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Você não conta piada com o nome de Jesus, você não brinca com esse nome, porque esse nome é santo, acabou. Todo joelho vai ter que se dobrar diante desse nome, no céu, na terra e no inferno. Cuidado para quem que você bate palma, tá? Amém? Prestou atenção ou não? Cuidado. Eu não vou citar nome de ninguém. Se eu entrar num púlpito, alguém fizer piada com o nome de Jesus, eu vou embora. Não fico. Ele morreu na cruz, não é para você virar alvo de piada dos outros, não. Faz piada com você. Com você, problema seu. Eu sou caipira, sou lá sei lá o quê. Com o nome de Jesus, eu admito não, tá?